de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente, que é reagindo e comentando algumas atrocidades que aconteceram nesse final de semana com a arbitragem. Acho que chegou numa situação que a arbitragem se encontra realmente no seu estado mais crítico de acúmulo de erros, porque vários confrontos foram muito bem influenciados com a situação da arbitragem, que o próprio VAR, como o árbitro em campo, não consegue tomar a melhor decisão possível, ou mesmo a decisão correta, ou até mesmo verificar se a decisão foi tomada certo, que acho que no último caso o que tem mais pegado realmente para esse lado é que o critério da arbitragem tem variado de jogo para jogo e equipe para equipe, e isso fica cada vez mais claro no futebol, e acho que nesse final de semana acabou chegando na gota d'água de que realmente a arbitragem precisa mudar, precisa melhorar, porque estão influenciando diretamente em vários confrontos e isso prejudica o campeonato como um todo, né? Se a CBF se preocupa com o seu produto, que é o futebol, pelo menos ela precisa fornecer os melhores recursos para que isso possa ser feito da melhor maneira possível, e no momento não está acontecendo, e infelizmente eu não vejo assim um movimento para que tudo isso seja melhorado, e isso só decai em cima do produto que é o futebol, que deixa a gente mais frustrado e mais perplexo com cada atrocidade que é feita em campo. Antes de mais nada, antes que o vídeo realmente se inicie, eu gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, e se inscreva no canal para ajudar. Tamo junto e bora pro vídeo. O primeiro lance que eu separei aqui para vocês foi entre Coritiba e Botafogo. Primeiro, obviamente, vamos ver o lance eu e vocês juntos, e depois eu dou a minha opinião sobre tudo o que aconteceu. E a falta do Edson pra cima do Gustavo Coutinho. Aí daí o autor do primeiro gol do Coxa no jogo. Ah, mas peraí, hein? Ele vem com o cotovelo aberto. O Edson entrou em campo pra arrumar confusão também, hein, Deivão? Essa pra mim é uma jogada clara que o VAR tem que chamar. Vai expulsar o Edson por agressão, uma cotovelada no rosto do Coutinho. Olha lá, deu outra, ó. E agora ele deu outra. Confusão. Ele deu outra. O que eu falei que ele ia fazer? Ele deu outra. Alguém, é o Zeca tá caindo na dele. Mano, o cara comentar a situação e falar o Zeca tá caindo na dele, sendo que o cara acabou de tomar um tapa na cara, pô, é sacanagem, tá? Também essa parte de comentar algo do tipo. Mas vamos voltar aqui no primeiro lance. Pô, já começa com uma atitude totalmente antidesportiva, em que o jogador vem... Pô, olha o que o cara me faz, velho. Ele literalmente vem com a asa totalmente aberta, batendo, parecendo que vai voar, e acerta o cotovelo na cara do jogador do Coritiba. Então, por aí, acho que não precisa nem de VAR, cara. Isso aí é expulsão clara, mas é aquela, né? A arbitragem está acostumada realmente a ter o seu apoio pelo VAR. Porém, pô, aqui, ó, fica muito claro que ele veio, por mais que o frame esteja ruim, ele vem e acerta. E não contente com isso, o jogador simplesmente recebe o cartão vermelho e vai atrás de outro jogador e dá um... Mano... É sério, eu tenho certeza que, se eu não me engano, o Zeca até postou algo nas redes sociais repudiando essa situação e até dizendo que em toda a sua carreira isso nunca tinha acontecido. Porque, cara, isso foge, assim, e muito da linha desportiva do aceitável mesmo. Você tá lá pra jogar futebol, você não tá lá pra ser agredido. E você ser agredido por um companheiro, não um companheiro de equipe, mas um companheiro de profissão... É algo que, assim, que foge totalmente às situações do bom senso do esporte. Igual eu falei, e isso aqui é óbvio que recai pra mim sobre a CBF, porque se eles querem realmente promover o seu bom produto, como você consegue promover seu bom produto com, eu ia falar co-participantes, mas cooperadores dessa maneira? Que jogadores acabam participando, obviamente, são os ativos principais desse produto que é o futebol. E o cara me vai e toma essa atitude? Isso aqui não é papo de 2, 3 jogos, não, cara. Isso aqui é de se pensar em banimento mesmo do esporte. Porque
isso aqui, acho que igual eu falei, foge totalmente do bom senso de qualquer situação. E o grande lance de tudo isso aqui, que você vai ver no decorrer do vídeo, é que eu não vi ninguém chegando na voadora nesse cara. Eu realmente fiquei esperando uma situação do que a gente vê aqueles memes de futebol de antigamente, em que um dá um chega pra lá no outro e já chega outro jogador na voadora, um Romário da vida, um Luiz Fabiano da vida. E tudo que eu vejo são os jogadores do Curitiba apartando a situação. Irmão, aqui é legítima defesa, fi. O cara teve a iniciativa de literalmente ir pra cima e agredir um companheiro meu, irmão, virou legítima defesa. Acabou a situação futebol. Aqui é boxe, pronto, acabou, velho. Isso realmente, na minha concepção, não existe, cara. Fica totalmente descabido. Não vou nem, tipo, julgar a fala do comentarista falando que o Zeca tá caindo na provocação. Pô, o cara acabou de ser agredido, irmão. Ele acabou de tomar um BF na cara, velho. E ele ainda não reagiu. O Zeca, pra parte, em respeito ao Curitiba, não reagiu. Só que, na minha opinião, esse jogador do Botafogo, cara, a punição desse cara tinha que ser avassaladora, velho. Porque isso aqui, ele prejudica o time não só uma vez, mas 2 vezes. Ele prejudica com a expulsão e esse tapa ele vai levar a uma situação de que ele vai ficar alguns jogos fora. Igual eu falei, na minha concepção, eu seria muito mais radical e faria de exemplo. Tipo, a própria CBF tomar partido e falar, viu, você está denegrindo o meu produto. Você não pode mais participar dele. E é papo de tchau, banimento de futebol, porque isso não é algo esportivo e não é algo de se aceitar dentro do produto futebol. O segundo lance que eu separei aqui para vocês foi um lance que aconteceu no confronto entre São Paulo e Palmeiras, em que São Paulo estava ganhando de 2-0 e me surge um lance em específico. Essa situação que o lance vai seguir e vai ter o replay. Foi. Luciano toca e de repente... Cara, assim, é estranho. Mas o jogador foi apoiar o pé e escorregou. Irmão do céu. Vocês estão ligados que, tipo, sem querer também é falta, tá? Então, nesse caso, por mais que tenha havido o fator acidente do sem querer, cara, sem querer é falta. E falta dentro da área é pênalti. Então, na minha concepção, o VAR nem chamou o árbitro pra rever esse lance. Dentro de campo foi, se eu não me engano, na cara do árbitro. Eu acho que aqui no lance não vai mostrar. Mas se eu não me engano... olha onde tá o árbitro. Onde aconteceu o lance? Bem aqui. E aqui eu não vou ter aquele marcador que eu gosto de usar. Mas o lance foi aqui e o árbitro tá aqui, ó. Tá tipo, sei lá, 2, 3 metros do lance, nem tudo isso. Como o árbitro não marca esse pênalti, cara? Não dá pra entender uma situação como essa. Tanto que depois o Palmeiras vai lá e vira pra cima do São Paulo, porque obviamente a fase do São Paulo não é muito boa. Mas isso claramente favoreceu um dos dois lados. Já que o São Paulo teve a possibilidade de ampliar o seu placar, ir pra 3-0. E aí talvez matar uma possível reação do Palmeiras. Aqui eu não vou entrar no mérito de quem foi melhor, se, pô, parabéns pro Palmeiras ter virado o jogo, ou críticas ao São Paulo por ter deixado o Palmeiras virar, mas a situação é que um lance como esse não pode passar despercebido. Um lance como esse, se no campo o árbitro erra em não marcar um lance claro de pênalti, não foi um lance duvidoso, foi um lance claro de pênalti, o VAR tem que chamar. E o VAR não está atuando no futebol brasileiro. O VAR está sendo omisso. E essa omissão por parte do VAR, para minha opinião, tem sido algo criminoso. Que tem realmente influenciado jogos a favor de um lado e desfavorecendo o outro lado. Então, cara, é entre essas e outras que muitas atitudes, muitas atualizações, muito tem que ser feito para... realmente corrigir esses erros que têm acontecido recorrentemente no futebol brasileiro. Não é de agora. Isso vem acontecendo recorrentemente. Até que ponto a CBF vai permitir
que o seu principal produto seja prejudicado desse jeito? Será que eles não vão tomar nenhuma atitude? E as atitudes têm que ser tão demoradas porque estão falando do VAR automático pro ano que vem? Isso aí era para ser ontem. Padronizar a situação dos árbitros, profissionalizar, que a gente vai entrar nesse termo mais pra frente. Tudo isso tem que ser aplicado ao VAR, porque do jeito que tá, cara, tá realmente insustentável e insalubre. O terceiro lance que eu separei para vocês vai ser talvez o principal aqui, objeto de discussão nossa, em que foi um jogo do Grêmio contra o Bragantino, se eu não me engano, em que é marcado um pênalti completamente absurdo, surreal, fora, sei lá, tipo, das coisas que a gente já viu aqui nesse vídeo, eu não sei se foge muito da curva, porque realmente a linha de raciocínio da arbitragem do VAR tem sido algo totalmente duvidoso e muito estranho. Então, bora reagir ao vídeo. Nesse primeiro lance aqui, em que o jogador Bragantino chuta e o Marlon, defensor do Grêmio, se joga na bola, ele pula com o braço aberto e recolhe, e aqui eu acho que o frame não vai favorecer muito, mas ele recolhe a tempo. Ele cola o braço no corpo justamente para impedir o chute do jogador do Bragantino. Agora, a interpretação que talvez o VAR e o árbitro teve nessa situação é que o Marlon não conseguiu recolher o braço a tempo suficiente de impedir a jogada. Mas, cara, claramente ele conseguiu. Claramente ele conseguiu. E igual eu falei, olha que esse frame, todas essas imagens que eu tô mostrando pra você, não é das melhores. O VAR, eu acredito que teve uma imagem um pouco melhor, apesar dessa ser a imagem do VAR. Mas você vê claramente que, ó, o braço vem, passa na frente do corpo e ele cola. Ele cola. E depois a bola bate. Ó, braço colado. Braço colado. O braço tá aqui, ó. O braço não tá assim, aberto. Tá colado. Isso aqui não é nada. Nada. Mas aí vai o VAR avalia 50 mil lados que não fazem o menor sentido, mais uma vez comprovando que o braço está colado no corpo, e aí abre 30 mil câmeras, eu não sei pra quê, só pra, tipo, abrir a discussão e confundir cada vez mais o árbitro, mas a minha opinião, nessa situação, não foi pênalti. O braço tá colado, essa é a regra, cara, segue a regra. E se o VAR não tá conseguindo seguir a regra, o próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês, pra mim, então eu tenho que, na minha concepção, o próximo vídeo não foi pênalti também. Mas já que vamos levantar a hipótese de que o VAR não tá avaliando da maneira correta, então vamos mudar a situação. Esse aqui é o quarto vídeo que eu vou trazer pra vocês, e daqui a pouco a gente vai voltar naquela situação do Marlon, porque ele deu a declaração pós-jogo e aqui o jogador pode até ser punido por dizer várias verdades, mas esse aqui foi o confronto de Grêmio e Santos, lá na Vila Belmiro, e olha a situação que não foi marcado o pênalti. Wagner Leonardo divide, o Lautaro tenta o toque, o Grando salva na primeira. Aí a jogada segue, ela bate ali no Wagner Leonardo, não dá pra saber claramente por esse ângulo se na mão ou não. Depois o Grando salva na finalização do Tiquinho. O Guilherme bate pra trás, mas ninguém desvia na direção do gol. Ó, talvez essa imagem seja esclarecedora, vamos ver. A bola acho que bate no braço do Wagner Leonardo pra depois bater no corpo, né? Eu deixei rolar porque eu acho muito engraçado esse comentário do narrador falando, eu acho que bate no braço. Pô, o jogador se joga na bola também. Olha os dois braços apoiados no chão, e segundo a regra, isso daqui é movimento natural do corpo, então não pode ser levado em consideração. Porém, na hora que a bola bate, olha a mãozinha subindo aqui, ó. Olha esse espacinho da mão subindo aqui. Mas na minha concepção, vamos ser honestos, por mais que seja o meu time que esteja do outro lado e teoricamente foi prejudicado, já que o VAR não tá seguindo regra porcaria nenhuma, na minha concepção isso aqui não é pênalti não, tá? Braço colado, não tem expansão de tentativa de impedir que o jogador realmente acerte o gol. Obviamente que é uma posição muito estranha, porque parece que ele tá dando uma manchete de vôlei, né, nessa bola. Mas eu confesso que eu não daria esse pênalti não. Eu acredito que não houve a famosa expansão, tentativa de expandir. Porque se ele sai com os braços abertos, eu até entenderia
eu apoiaria a marcação de pênalti, mas nesse caso eu não marco não. E outra, tem essa regra de que alguns movimentos naturais você não pode marcar pênalti, e na minha situação, pô, o cara tá se levantando, tá com as duas mãos na linha do corpo, então teoricamente ele não tá expandindo o seu espaço, e eu não marcaria pênalti. Mas eu quis trazer isso aqui pra vocês porque numa situação de VAR e arbitragem em que eles estão errando categoricamente exorbitante, fazendo a maior sacanagem de todos os tempos, esse aqui deveria ser marcado pênalti. Se aquele do Marlon com o braço colado foi pênalti, esse aqui também foi pênalti. Mas é aí que tá, a arbitragem ela não consegue seguir uma linha de raciocínio, ela não consegue determinar o famoso certo e errado. E isso só vai gerando cada vez mais polêmicas, cada vez mais situações em que a gente fique desacreditado com a situação do futebol mesmo brasileiro e fique totalmente frustrado com os resultados sendo influenciados por erros humanos nesse sentido, já que a máquina foi implementada no futebol justamente para limitar esses erros, mas parece que os profissionais estão tentando realmente fazer com que a máquina erre cada vez mais. Eu não sei, porque, cara, não faz o menor sentido. Então, por fim, agora eu vou trazer para vocês o último vídeo que eu separei sobre as declarações do Marlon após a derrota do Grêmio para o Bragantino, sobre toda a situação, já que ele foi o participante, capitão, se eu não me engano, naquele momento, e participante do pênalti que favoreceu o Bragantino. E aí, no pós-jogo, ele veio falar, normalmente os jogadores evitam de falar, porque realmente pode sair uma coisa ou outra que prejudique o jogador, e nesse caso do Marlon, eu não sei o que vai acontecer, mas, cara, eu assino embaixo tudo que ele vai dizer aqui, porque tem muita coisa errada, velho. Essa última frase do Marlon realmente foi algo, assim, muito marcante. Eu achei que veio realmente de dentro dele falando, pô, profissionalize os árbitros, faça bom proveito do seu produto, porque aqui, igual eu já falei muitas vezes, o produto futebol no Brasil é algo riquíssimo, só que muito mal aproveitado. Então, essas situações em que a arbitragem erra categoricamente, erra recorrentemente, e faz com que bons jogos sejam totalmente influenciados, cara, o que o Marlon expôs também foi uma situação de bola de neve mesmo, em que a arbitragem erra, faz com que os jogadores percam pontos, o time começa a ser cobrado pela torcida, técnicos acabam sendo demitidos porque não conseguem entregar bons resultados, muitas vezes prejudicados, obviamente algumas situações é por um trabalho péssimo mesmo, ou o time é ruim mesmo, mas tirando isso de lado, o fator arbitragem não deveria influenciar em tudo isso, entende? O fator arbitragem não deveria estar ali, incluído, e infelizmente hoje em dia está, porque tem muitos times, óbvio, que nos campeonatos assim, são realmente prejudicados, alguns já são até figurinha carimbada dessa situação, e isso acaba deixando todo o futebol, aquilo que a gente ama assistir, muito prejudicado, e é revoltante de se ver essas situações acontecendo. Bom, o que você acha, o que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe o seu like também nesse vídeo, eu acho que foi um vídeo bem instrutivo, bem informativo e bem legal também. Gostaria de pedir que você compartilhe o vídeo caso você queira, se inscreva no canal para ajudar, estamos crescendo, estamos subindo. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, hein? Tamo junto e falou!